Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e salientar essa atividade nossa que estamos passando por esse período emergencial aí de afastamento, e a CAR, né, através desse projeto Bahia Produtiva, consolidou nesses 2 meses essa nova metodologia de atividade, na qual a gente utiliza essas ferramentas à distância, essa a qual a gente está usando hoje através da videochamada, que são as videoaulas, né? Temos outras também, que são os atendimentos remotos, que nós estamos sempre à disposição, não só dos ACRs, mas também de todos os beneficiários, apostos e prestes a ajudar no que for preciso, e para que a gente possa estar dando continuidade ao trabalho de assistência técnica e extensão, mesmo que não seja de forma pessoal, mas nesse momento também para não ficar totalmente desamparado. Então, essa atividade, mais uma vez, é uma atividade do Projeto Bahia Produtiva, projeto esse do Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, ministrada aí pela parceira nossa aí, que coordena e media todo esse processo, que é a CAR, e como investidor e financiador temos o Banco Mundial. Nessa videoaula de hoje, nós vamos tratar da utilização do aplicativo Sol, que é um aplicativo hoje já oficialmente utilizado pela CAR para fazer as compras e licitações no decorrer do projeto Bahia Produtiva, e o processo de prestação de contas, né? Que é um processo que, por mais que a gente venha falando, ministrando, orientando, já foi pauta de formação de ACR nossa, já foi pauta de Milani em outros momentos, mas é uma coisa que sempre é recorrente, porque eu acho que a gente sempre tem que estar atualizando, reforçando e demonstrando a importância de fazer e de fazer da maneira certa, tá bom? Então, de iniciar também e passar a palavra, agradecer aqui a presença mais uma vez de Gilson, nosso assistente fiscal, Florisvaldo Júnior, não está aqui no nosso território, mas está hoje aqui presente, dando nosso apoio. Obrigado, Júnior. E Milani, contadora da CAR, que presta assistência aqui nesse processo de prestação de conta para os nossos empreendimentos. Então, a gente pensou da seguinte forma: inicialmente, Gilson vai ter a fala sobre a utilização do aplicativo Sol. A qualquer momento eu vou estar aqui a postos, tem mais pessoas da equipe aqui também, ou pelo chat, ou quem quiser pedir a palavra para fazer as perguntas, a gente vai intermediando aqui as perguntas. Depois que Gilson finalizar, se tiver alguma pergunta que puder fazer no final da apresentação, a gente esclarece, e aí depois a gente passa a palavra para Milani, para estar fazendo a parte da prestação de contas. E no final a gente abre mais uma vez para um bloco de perguntas, esclarecimentos, agradecimentos. Tá ok? Estamos todos entendidos? Então vamos lá, Gilson, pode iniciar. Ouvindo? Ouvindo sim, Gilson. Mas aí, tá passando a tela aí, não, né? Tá tudo certinho aqui. Só coloca agora ela maior, né? Mas a gente está vendo tudo que você está vendo aí. Certo. É que minha imagem não está aparecendo aqui. Por quê? A minha imagem não está aparecendo. A apresentação? Você não vai aparecer, Gilson. É só o seu documento. Aí você coloca lá em modo slide, lá no seu cantinho direito. Já coloquei aqui, então. No outro, no que é uma tela só. No próximo. É nesse aí. Tá bom também. Aí você não vai ver a gente, e a gente vai ver tudo, só que você só vai continuar vendo a sua tela. Tá certo. Então, gente, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer à COPSE por mais essa videoaula aí, para ensinar e melhorar as condições nos projetos, né?
Eu, a princípio, não ia fazer a apresentação, porque eu estou com minha esposa internada aqui em Salvador, eu estou aqui em um flat, onde a internet é péssima, mas eu disse a Gisleide, eu queria fazer parte, queria fazer essa apresentação, gostaria de agradecer muito ao companheiro Júnior aí de Serrinha, que se dispôs a fazer a apresentação, no caso eu não pudesse. Então, o companheiro Júnior está aí. Se houver algum problema, gente, de internet minha aqui, Júnior dará continuidade aí, ele tem a apresentação, ele faz para vocês. Agradecer a companheira Milane também por estar aí para orientar melhor ainda as associações em relação à prestação de contas, certo? E aí eu vou iniciar aqui a apresentação para vocês. E, Júnior, no final, meu querido, você também pode ficar à vontade para acrescentar qualquer coisa que você precisar, tá bem? Então, gente, ela, sabendo da necessidade de melhorar a questão das aquisições nos empreendimentos, ela percebeu lá no Rio Grande do Norte que tinha essa solução online de licitação, que já trabalhavam lá, que já faziam. Ela resolveu mandar uma equipe nossa para lá para averiguar e ver essa situação por lá e saber como é que isso funcionava. Foram vários colegas nossos, várias vezes, e aí testaram, gostaram do processo, de como acontece, né? A Carver trouxe, contratou essa empresa chamada Caena, que ela é que executa esse processo, essa solução online de licitação, contratou e colocou para a gente trabalhar no Bahia Produtiva, aqui na Bahia. A princípio é só no Bahia Produtiva que o Estado da Bahia está trabalhando, certo? Quando isso foi implantado, para implantar aqui, começou pelo projeto piloto, lá no território do colega aí, Júnior, no território do Cisal. E depois passou para todos os outros territórios, e a partir de agora, a partir do momento que já tivemos várias pessoas cadastradas, várias empresas cadastradas, acaba passar a utilizar definitivo o sistema online de licitação. Então, é uma das boas ferramentas, porque antes a gente tinha que estar lá presente com vocês para participar de todo o momento. Nesse caso, agora, a gente não precisa, a gente fica cá no escritório e vocês só mandam e a gente revisa e devolve. Então, vou apresentar para vocês aos poucos aqui, e no final vocês podem fazer perguntas. Ou só um aplicativo de compra desenvolvido pelos estados da Bahia e Rio Grande do Norte, para que as organizações produtivas do projeto Bahia Produtiva possam realizar licitações com mais segurança e mais praticidade. Esse projeto aí é da Caena, e esse aplicativo Sol é através de um programa que eles têm que chama LookChain. É um protocolo da confiança, onde a principal inovação tecnológica é do chamado Bitcoin, que é um pictográfico moeda, né? Onde todas as transações são feitas todas via rede. Então, remotamente, a gente pode fazer sem precisar estar mais nas localidades com vocês. Vocês criam a licitação lá, passa para a gente revisa, devolve, e aí, no decorrer, eu vou apresentar para vocês como funciona. O objetivo principal é garantir transparência e otimizar a criação e organização de ordens de compras governamentais. Então, centraliza tudo nessa parte, porque antes a gente fazia esse processo, mesmo sendo lei determinado já pelo Banco Mundial, pela União, pelo Tribunal de Contas do Estado, a gente tem que seguir aquelas normas, onde tem que ter carta convite, onde tem que ter ato, onde tem que ter os documentos, todos comprovando para participar da licitação, senão serão multados. A gente segue esse mesmo trâmite aqui, porém, remoto, sem precisar estar aí presencial para que possa ser realizado. Houve as motivações para que isso acontecesse, e dentre elas nós temos 3 aqui para mostrar para vocês, fora as outras. Dificuldade das entidades na elaboração dos documentos, carta convite, ata, contratos. Vocês sabem que no período que a gente ia fazer a cotação de preço com vocês aí, a gente tinha que ver com vocês as cartas convite, a dificuldade que vocês tinham de encaminhar essas cartas convite para as empresas. As empresas, às vezes, recebiam, não protocolava, não mandava resposta, chegava no dia, a gente aparecia para fazer a cotação de preço, para fazer a licitação, não tinha documento nenhum. Resultado, a gente tinha que fazer uma ata de deserto, voltar e lançar nova cotação de preço para que a gente pudesse fazer novamente. Fazia a primeira, fazia a segunda, infelizmente, na terceira, quando acontecia uma empresa só, a gente fazia a compra direta. Então, isso era um trabalho danado, agora nós não vamos ter mais essa dificuldade. Outro processo era a necessidade do assistente territorial.
ou ele estaria presente ou não acontecia. Então, com isso, agora também facilita bastante essas ações. E o grande número de licitações desertas, como eu falei há pouco, tinha dificuldade de conseguir as cartas convite, conseguir com fornecedores, ser encaminhada para eles e eles possam responder. Às vezes, os fornecedores não eram na cidade de vocês, cidades distantes, e aí a dificuldade ficaria pior ainda, porque quando é na sua cidade, você não consegue ir lá e conseguir porta a porta entregar. E distante, é muito mais difícil, que às vezes ele não respondia ver os e-mails que recebiam. Aí ficava bem mais difícil. Então, aqui nós vamos partir para o aplicativo Sol. A partir de agora aqui, nós vamos falar só do aplicativo Sol, de como é que ele foi criado e como é que está sendo feito o procedimento total. A princípio, para que pudesse fazer o processo todo, seria necessário primeiro o cadastro dos fornecedores. Então, os fornecedores todos de todo o Brasil se cadastram, não tem lugar que possa ter limite, sendo no Brasil, qualquer lugar pode se cadastrar, basta que tenha o conhecimento do aplicativo Sol, de como ele funciona, e aí é um papel importante que nós temos que fazer. Quando eu digo nós, sou eu, todos vocês do projeto, da parte da cooperativa, informar para as empresas, informar para os fornecedores que nós temos esse aplicativo que não será mais aquelas cartas convite, que eles possam entrar lá, fazer o cadastro e aí dizer lá, de acordo com o seu CNPJ, que está lá o seu CNAE, está lá dizendo o que é que eles vendem, eles podem cadastrar todos os itens e participarem. E quando a participar ou não participar, tá certo? Então, isso é uma coisa bastante importante e eu continuo pedindo a vocês que vocês permaneçam divulgando, permaneçam falando para as empresas para cadastrarem, para poder participar, caso ao contrário, eles não terão mais condições de vender no Bahia Produtiva para as associações e cooperativas. Aí vem a questão das cooperativas e associações também. Elas estão inseridas dentro desse projeto e para que a gente possa fazer, elas também teriam que fazer esse procedimento e fazer o cadastro. Então, as associações também têm que ir lá fazer o cadastro. O cadastro, inicialmente, a gente começou direto pelo celular, através do Android, né? Então, estava lá a associação, só a associação, e fazia o cadastro. Agora, vocês têm outra facilidade, que além de vocês entrar pelo só associação, também podem entrar direto, associação.sol.bk.ba.gov.br, e o fornecedor pode entrar também como fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Eu vou mostrar isso na frente para vocês, e aí ficou bem mais fácil. Então, a associação abre a licitação, dentro dessa licitação, depois dela feito o cadastro, ela vai fazer toda a descrição, a questão do convênio, a questão da classificação, a data do início, a data do encerramento, os dias de desempate, caso ocorra um empate, o prazo da entrega, o local da entrega, que isso é muito importante no momento que eu for falar com vocês, vou frisar isso para vocês, o tipo de licitação e a modalidade da licitação. E no final ainda tem a parte do site adicional, onde vocês vão poder acrescentar tudo que vocês querem, além do e-mail de vocês, o que vocês precisam daquela empresa para ela possa encaminhar para vocês. Eu vou falar isso um pouquinho mais na frente. Então, de posse disso tudo aí, vocês têm a questão dos fornecedores que podem concorrer por 3 partes. Vocês podem concorrer por lote, nos itens, né? Então, nós temos aí a questão do preço individual, o preço global e o preço por lote. Então, a gente pode fazer associação ou cooperativa, pode fazer uma licitação por preço individual, por preço do lote ou por preço global. Então, se botou por lote, aquele lote tiver 3 ou 4 itens, vai ser o valor total daqueles 3 ou 4 itens. Se colocou o preço individual, o lote só tem aquele item, aquele valor, todas podem participar. Então, a associação pode abrir 5, 6, 8, 10 lotes dentro de uma licitação só, e aí tem várias empresas vencedoras por lotes diferentes, tá certo? Eu vou mostrar isso para vocês também na frente. De posse disso aí também, vem os resultados, né? A associação fez lá, abriu a licitação, marcou dia, marcou hora para poder abrir, a associação chegou naquele determinado dia, vai lá, abre o processo para ver a licitação, ficando ciente que
ficou fechado o Gil Tacaena, que esse processo ele vai se ocorrer sempre no final, da meada dos dias. Então, 11h55 a 12h05 é o período que ele vai abrir. Então, nesse momento, vocês podem abrir e lá observar quem foi a vencedora, já mostra lá quem é a vencedora. De posse disso aí, vocês vão analisar toda a documentação, vão ver a visualização de tudo. Se tiver tudo ok, vocês vão caminhar para a assistente territorial para que ele possa dar o parecer. Ele dando o parecer de ok, volta para a associação, em que a associação vai pegar o contrato, assinar digitalmente, não precisa mais aquela documentação como antigamente, assinar tudo papel, vai assinar digital, e aí vai encaminhar para o fornecedor, que caso ele concorde lá também, ele assina e devolve, e aí fica marcado o prazo, tudo, para fazer a entrega do material, certo? Como é que funciona? Aí que agora eu vou mostrar para vocês detalhado como funciona esse processo. As associações cooperativas e fornecedores instalam o aplicativo direto pelo Google Pay. Então, elas podem ser utilizadas pelo Google Pay, fora do sistema do Android, como estava antigamente. Ela pode acessar também pelo computador ou pelo notebook. Aí está aqui, ó, fornecedor.sol.k.ba.gov.br e associação.sol.k.ba.gov.br. Então, pode ser utilizado agora por duas partes. Ou usa o celular, ou pode usar notebook ou computador. Usando a parte desse endereço aqui, funciona sem nenhum problema. A entidade aqui, vou falar para vocês agora em relação a criar uma licitação. Então, a entidade cria uma licitação pelo aplicativo. Como é que vai funcionar? Ela vai chegar lá, vai abrir e vai botar lá em criar licitação. Quando ela colocar lá criar licitação, ela vai preencher todos esses campos que está aqui mostrando na tela. Então, nós temos aqui a descrição. Eu preciso comprar, eu estou no convênio de custeio, eu preciso comprar um material de informática. Então, eu tenho lá computador, eu tenho lá impressora, eu tenho o tablet, eu tenho o GPS. Então, eu chego aqui porque eu tenho que chegar aqui e já colocar uma parte que fosse bem chamativa. Porque os fornecedores lá, quando for abrir o processo da licitação, ele vai olhar logo pelo item, logo primeiro da descrição. O que é que está pedindo para vender ali? Se é da ossada dele, ele já entra, já percebe por ali, já começa para botar os preços. Então, aqui está bem claro, aquisição de equipamentos de informática. Então, ele chega aqui e coloca isso, já foi uma discriminação para o fornecedor ficar ciente disso, certo? Se fosse outro material, um exemplo, fosse uma placa, ele colocava ali aqui, aquisição de uma placa tal, e já sabia qual seria o processo. Aí ele vem aqui embaixo e coloca o convênio. Isso aqui é bem importante vocês ficarem atentos, porque é o seguinte, tem associação que só tem o convênio agora de custeio, mas vai ter o de investimento, mas tem associação que tem 4 convênios, já fizeram 2 editais, participaram e ganharam os 2, acima de 50 beneficiários, tem que ser contratado 2 ACR, e aí, nesse momento, foi criado outro convênio. Então, tem que ficar atento, para na hora que for abrir aqui, saber escolher o convênio daquilo que você está querendo comprar, para não clicar no convênio errado, tá certo? Então, se nós vamos comprar um material de informática, eu vou botar aqui o convênio. Então, com um pequeno exemplo aqui, aquisição de material de informática, de equipamento de informática. Então, vamos botar aqui um convênio. Vou dar aqui um exemplo, o convênio lá de Bela Vista, 75118. Então, coloca-se ali o convênio e a associação passa a saber que vai fazer parte daquilo. Aí vem a classificação. Nós temos aí a classificação, essa classificação, elas ficam 3 tipos de classificação. São bens, são obra e são serviço. Então, os equipamentos de informática, eles são bens, né? Material também didático, tudo isso são bens. Sendo bens, você vai colocar aqui o bens. Se fosse obra, por exemplo, construção de obra, a gente ia colocar aqui obras. Se fosse pagamento de pedreiro, tudo para fazer abrigo rústico, por exemplo, a gente vai pagar o pedreiro, vai contratar o pedreiro para o pedreiro fazer o abrigo rústico lá. A gente colocava aí serviço, e lá em cima colocaria a contratação de pedreiro. Então, é bem fácil entender isso aí. São as 3 modalidades, vocês não vão escrever, é só clicar no lado e já tem lá o item, é só pegar. A licitação ela fica aberta, que ela possa ir para os fornecedores. Então, eu gostaria de dizer para vocês aqui que quando a gente for realizar essas cotações, se hoje são 30,
vamos colocar para o dia 2 de julho, por exemplo, o início. 2 dias para frente, que é o tempo que a gente consegue receber. Às vezes, pode mandar para amanhã, dia 1º, por exemplo, e eu estar em campo, não ver, vencer o prazo e aí perdeu a licitação. A licitação fica perdida. Então, para que isso não aconteça, vamos botar sempre 2 dias na frente, para depois, aí sim, a gente analisar e liberar para poder ficar aberta, tá bom? Então, vamos checar nisso aí. Finalizar, deu o encerramento. Encerramento, vamos fazer o quê? Aqui é material de informática, é coisa simples, tem em todo lugar. Vamos colocar o quê? 15 dias. Se fosse uma parte de construção, a gente colocaria 30. Mas aqui o exemplo é material de informática, é fácil, é rápido. Vamos colocar 15 dias. Então, dia 2, dia 17 seria o encerramento. É isso? Aí a gente parte depois para a questão aqui, que é a data a questão do empate. Fizemos a licitação, tudo, o processo, nós temos aqui os dias para o desempate, certo? Então, só para ter uma ideia para vocês e mostrar para vocês como isso funciona. A gente fez lá a compra dos materiais e teve 2 empresas que colocaram o mesmo valor nos itens. Então, digamos que a gente colocou lá o lote por lote, colocamos lá os 3 computadores, a impressora e o tablet, por exemplo. Os 2 fornecedores colocaram o mesmo preço. Vai aparecer para vocês os 2 com o mesmo preço. Aí, vocês vão notificar eles mostrando que eles têm 2 dias, eles apresentaram um novo preço, um novo valor. Certo? Se por acaso passou as 48 horas e eles não voltaram a dar o menor preço, deixaram o mesmo preço, aí o procedimento será o seguinte: a associação vai aprovar aquele que enviou primeiro o orçamento. Então, lá vocês vão ver o horário que foi enviado. O que enviou primeiro, esse será o vencedor, mesmo tendo o empate, certo? Houve o empate, eles não decidiram baixar, permaneceram. Então, quem vai ser o vencedor foi quem enviou primeiro, certo? Aí, depois disso aqui, nós temos o prazo para entrega. Então, vamos ver aqui o prazo de entrega, que é 20 dias. Então, bota-se o prazo de entrega lá, 15, 20 dias. Veja o prazo aí para poder dar suficiente para eles, tá certo? Outra coisa muito importante aqui é o local de entrega. Na licitação, vocês não podem deixar, de hipótese alguma, de colocar o local de entrega. Porque, um pequeno exemplo, se vocês deixarem isso aí em branco, a empresa vai dizer o seguinte: não, você não disse para entregar, você vai ter que vir buscar aqui no meu comércio. Imagine, seja uma cidade longe do lugar de vocês, como é que vocês vão fazer para pegar esses equipamentos lá? Então, coloque aí, sede da associação, um exemplo, está lá o povoado de Bela Vista, município de Rafael Jambeiro, certo? Coloca lá, e aí vai ficar sabendo que vai ser entregue lá, correto? Aí nós temos também aí o tipo de licitação, aquilo que eu falei no início. Nós estamos botando aí para três tipos, nós temos 3, o preço individual, o preço por lote e o preço global. Então, no momento que você vai dizer aqui qual é o tipo, é aqui que vai proceder. Se eu estou botando por lote, eu estou dizendo que é o computador, que é a impressora e que é o tablet, então vai ser por lote. O valor que vai ganhar é o preço somado dos 3 que for menor. Os 3 menores que tiver é o que ganha. Então, está aqui os 3, o valor X. Por exemplo, 2.000 do computador, mais 1.000 da impressora, mais 500 do tablet, 3.500. Então, aquele menor preço foi 3.500, os 3.500 vai ganhar. Não, independe se um valor está mais alto do que o outro nos itens. O que vale é o valor final, certo? E o global, que se for vários itens e tudo, o final é que está aquele que é o global. Então, essa é uma das coisas que vocês têm que ficar bastante atento para poder não ficarem com esse procedimento aí, depois dá um problema maior no futuro, porque se se colocarem diferente, colocar, por exemplo, por lote, o lote vai ser 3 itens, tem que saber que não pode ter preço diferente para cada um item. É o final, o menor preço aqui é o vencedor. Nós temos também a modalidade. Aqui também é outra coisa muito importante, que é a questão da modalidade. Vocês têm aí a modalidade que ela tem aberto ao público, convite aberto e convite fechado. Quando você coloca aberto ao público, todos os fornecedores que estão cadastrados, que vendem aqueles materiais que você está pedindo, irá receber esse
essa licitação. Todos, participa quem quiser, mas todos vão receber. A partir do momento que você muda para o outro também, convite aberto. Esse convite aberto funciona parecido com aberto ao público. A diferença é que convite aberto, você é obrigado a encaminhar convite, você é obrigado a inserir o convite para aquelas empresas que você quer encaminhar. Então, você chega ali, tem 3 empresas que você quer que ela participa. Você bota convite aberto, você vai lá, insere o convite para cada uma delas, elas vão receber, mas também fica aberta para todos os outros fornecedores. Eles só estão recebendo um alerta que estão participando, mas os outros também estão participando. Todos os outros que vendem o produto também estão participando. E a terceira que nós temos aqui, que é o convite fechado. Esse convite fechado, aí você já determina exatamente para quem você quer. Esse, infelizmente, eu particularmente não gostaria nunca que acontecesse, porque isso é um caso muito atípico, isso nós temos que saber qual é o produto que a gente vai comprar para que a gente possa botar o convite fechado. Aí eu tenho um pequeno exemplo por aí, no caso de Miralva, lá em Itapiramutá. A Biofábrica é a única que vende a questão de Raniva. Então, aí sim pode ser convite fechado, porque a gente já sabe exatamente, só tem aquelas X empresa que vende e mais nenhuma outra. Então, não precisa estar botando o convite aberto. Aí sim pode, tá certo? Isso é uma das coisas muito importantes para que a gente possa fazer isso. Fez todo esse processo, a gente vem para outra questão da frente aqui, certo? Que é a questão de você salvar. Você salva e define os itens da licitação e o arquivo. Quando você faz isso, você vai lá em adicionar os itens, e aí você coloca todos os itens que você quer, e você adiciona também, se fosse o caso de obra, por exemplo, a gente adicionava também os arquivos, que seria as plantas, o descritivo, essa questão toda, uma placa, modelo da placa, tudo aí a gente colocaria aí também, certo? Fez tudo isso aí, é só pegar depois e clicar e criar o lote, tá certo? Criou o lote, pronto, fica ok, fica recebendo, esperando as empresas encaminhar para poder a gente fazer o procedimento, tá bom? Aí, depois disso tudo que vocês fizeram aí, ele foi encaminhado para quem? Foi encaminhado para o revisor, somos nós, o assistente territorial. Nós vamos olhar, vamos averiguar se está tudo correto daquela pedido de vocês, por isso queremos que vocês analisem tudo conforme está no plano de trabalho. Observe vocês que vocês têm o plano de trabalho. Quando vocês forem lá inserir o item que vocês vão querer comprar, um exemplo, computador, ele não pode ir para lá, para a área do item, só o nome computador. Ele tem que ir o computador com toda a sua discriminação, conforme está no plano de trabalho. Se você colocar aí só for o computador, faça a pesquisa, analise que está lá para vocês colocar o restante. Se não tiver, comunique para a gente, para que a gente possa falar com vocês, para vocês inserir, porque senão a gente vai ter que fazer a devolução, para vocês fazerem correção, depois voltar para a gente tornar, mandar, aprovar, aí sim, fica ela aberta, tá certo? Então, esse é um cuidado grande que vocês têm que ter. A partir do dia indicado, os fornecedores cadastrados do SOL poderão enviar suas propostas. Então, a partir do momento que vocês fizeram tudo, encaminharam para a gente assistente, a gente aprovou, olhou, analisou e disse que está ok, a gente dá o ok, aí naquele dia determinado, como eu falei no início, por exemplo, você botaram aí dia 2 de julho, hoje são 30, botou 2 dias para frente, deu tempo da gente, assistente, analisar, analisamos, nós demos ok. No dia 2, nesse dia, como eu falei no início, de 11h55 a 12h05, vocês podem abrir, que aí já vai estar lá mostrando qual foi a empresa com o menor preço. Viu? Vou mostrar na frente para vocês aqui, ela já marca qual é a primeira empresa, tá certo? Ô, Gilson. Oi. Repete aí esses 30 segundinhos aí que teu microfone travou, aí ficou uns 30 segundos mudo. Oi. Mas foi nessa tela aqui de fornecedores já? Nessa aí, só nesse Pronto. final aí. Então, veja só, a partir do dia indicado, os fornecedores cadastrou tudo lá. A gente marcou o dia 2 que eu iniciei, para o dia 17. Até lá, eles podem entrarem lá e colocar suas propostas.
foi no dia 17, foi os 15 dias que a gente deu, dia 17, 11h55 a 12h05 da manhã, é o horário que ela vai abrir a licitação. Aí a associação vai lá com a sua comissão, todo mundo junto, senta, abre a licitação, quando ela abrir a licitação já vai aparecer, eu estava mostrando agora no início, aí na frente, quem é o vencedor. Vai aparecer destacado o menor preço, que é essa parte que está aqui. De indicados serão conhecidas todas as propostas. Aí dessa partezinha verde, vocês estão falando, vendo aí, que é a melhor proposta. Essa melhor proposta vai estar mostrando para vocês aí quem foi o vencedor, quem foi o menor preço. Agora, uma coisa bem importante que vocês analisem aí. Nós vamos comprar aqueles 3 itens que eu falei há pouco, o computador, a impressora e o tablet. Vocês têm que somar, ver quanto vocês têm lá para comprar esse material, que depois que vocês forem analisar lá, se o recurso for suficiente, ok. Se o recurso não for suficiente, vocês têm 2 opções. Uma opção é remanejar de um outro item para comprar, ou vocês assumirem a diferença e pagar. Se vocês não querem fazer isso, vocês têm que fazer a recusa. Tem que fazer a recusa porque o valor está acima e vão pedir para ter um preço diferenciado. Caso ao contrário, tudo dentro do preço normal, tudo ok, sem nenhum problema, você vai lá, entra nessa parte aí, visualizar, antes de aceitar, não clique, por favor, em aceitar, vê lá a melhor proposta, visualize a proposta toda, depois de toda a proposta pronta, aí sim, vocês vão fazer o seguinte, antes de aceitar, vocês vão solicitar toda a documentação para o pessoal mandar por e-mail. Naquela parte que eu estava falando para você, depois da modalidade, existe lá os bote todos esses documentos lá naquilo ali junto, no mesmo dia que for mandar a licitação, porque se quem quiser antecipar já pode, se não, no dia, solicita ao fornecedor, ele já está lá com o e-mail, ele pega, envia para vocês, vocês analisam, estando tudo ok, aí você bota o aceitar. Quando você clica em aceitar, essa proposta vai para de novo, voltar para o revisor, para o assistente territorial, para ele analisar e ver se realmente está correto. Estando correto, ele vai dar o ok, volta para a associação, e aí a associação vai manter o contato com a empresa novamente para assinar o contrato, que é aqui agora nessa parte da frente, ó. Após a aprovação da proposta pela entidade e pelo revisor, a criada a ata de licitação. Essa ata foi criada, antes você sabia que a gente foi feito o edital lá no início, que era como se fosse a carta convite. Tem aqui a ata, que aqui a gente executa lá para vocês vão ver lá preencher, vai passar todinha ela lá normal. E o contrato, como a gente fazia também com as empresas. Vocês vão ter tudo isso aí, e tem lugar lá de fazer um download, mostra lá o local de fazer um download, e depois vocês podem baixar todos esses 3, a ata, o edital e o contrato. Vocês podem baixar, deixar arquivado. Agora, eu prefiro que vocês, inclusive, deixem arquivado numa pasta, porque Milane vai precisar para olhar. O pessoal do Tribunal de Contas, quando chegar aí, não quer ver documento de computador, quer ver ele em papel mesmo. Então, vocês imprimam isso aí para deixar esses 3 documentos próprios lá junto com a documentação que a empresa mandou, tudo prontinho, como o tribunal quando chegar. Então, fez isso, aprovou, botou para o revisor, voltou, ficou com a ata normal. Aí vem para a questão do contrato. Vem a assinatura do contrato, que é feito hoje digital, todo é digitalizado hoje pela associação e pela empresa fornecedor. Então, a associação chega lá, tanto digital já assina, ele dá o ok, ele aceita, dá o ok, depois que ele clica lá em assinar, tá aí a seta mostrando como, ele bota lá, aceitou, assinou e encaminha para o fornecedor. O fornecedor chega lá, recebe, se ele disser que está tudo ok, está mostrando para vocês aí, todo ele aí, como é que está o termo do contrato do lado aí, ó, mostrando como é ele. Aí ele vai receber lá, ele concordando, ele dá o ok, volta, e depois que volta, a partir daí, sim, a associação já vai dar autorização para que ele possa, a partir dali, ter um prazo para entregar aqueles materiais. Aí, outro vai entregar o material. Agora, eu quero falar para vocês também um pouquinho mais em relação à revisão dos itens de licitação
Falar também para vocês em relação à licitação fracassada, licitação cancelada e deserta, um pouquinho também do fluxo da análise dos documentos e a situação das licitações em contrato. Eu vou ler para vocês uma coisinha, é pouco na frente, não é só da abertura da licitação, mas é uma coisa para fazer parte de vocês e que vocês vão precisar utilizar também no período que vocês forem fazer a licitação, que ela pode dar fracassada, ela pode dar deserta, ela pode dar cancelada, e aí vocês vão ver que tem meios que você pode recuperar, que você pode isso, aquilo. Então, vou mostrar um pouco para vocês, e eu fico atento, que queria que vocês lessem bastante o manual, que tem meios para que você não perca uma licitação. Tem forma que você pode utilizar e não perder a licitação, tá certo? Então, aqui, ó, revisão. Após aberta a licitação pela entidade, o assistente territorial revisor precisa checar se os itens estão corretos, indicações e quantidade antes de liberar. Aquilo que eu falei para vocês, vocês têm que ficar atentos ao plano de trabalho, ver como é que consta no plano de trabalho, para quando for colocar na licitação, ver se o item veio para cá, se ele foi integrado para o sistema correto, completo. Se foi, ok, vai estar ok. Se não foi, como eu disse, volta, olha lá e conferir, ou então fale com a gente para pedir a informática para reintegrar esse material aí que não está correto, certo? No caso de licitação de obras, o assistente territorial revisor deverá checar, inclusive, a somatória dos itens e verificar se os anexos pertinentes a essa licitação foram juntados, o memorial descritivo e as plantas. Lembra que eu disse a vocês há pouco? Lá na parte que tem dos arquivos, é para fazer isso. Você colocar todos os anexos, se é planta, se é memorial descritivo, tudo isso precisa colocar, porque a empresa que vai pegar aquilo lá, ela precisa analisar, ele precisa olhar a planta, ela precisa o memorial descritivo todo, para que ela possa pegar e colocar os preços dela lá na parte que vocês solicitaram. E aí não ter problema depois, tá certo? Isso é uma das coisas importantes e tem que ficar muito atento. Outra coisa aqui em relação à licitação cancelada. Quando for identificados erros na licitação, especificação ou quantidade dos itens incompleta ou errada. Observação. Caso a entidade não tenha recebido proposta, o sistema permite que a licitação seja editada, não havendo necessidade de cancelamento. Então, vamos dar um pequeno exemplo aqui. Vocês fizeram lá a licitação, abriram a licitação, e vocês perceberam depois, botou dia 2, dia 3, dia 4, vocês foram observar que teve o erro. Descobriu um erro na licitação. Vamos cancelar? Não. Entra lá, edita e faz a correção. E aí envia, porque não teve ninguém ainda que encaminhou proposta. Ninguém encaminhou proposta, não vai ter problema. Edita, encaminha, e aí vai estar normal, sem precisar refazer, correto? Outra coisa fracassada. Quando a empresa vencedora não enviar os documentos de habilitação ou de qualificação, quando for o caso, ou esses estiverem irregulares. Observação. Documentos de habilitação e de qualificação técnica são exigidos no edital. Então, eles são obrigados a pegar e enviar para a gente de volta essa documentação da forma que a gente pediu. Se ele não mandar, aí ela pode ser fracassada nesse sentido. Quando a empresa interessada em enviar a proposta acima do valor do orçamento disponível e a entidade não possa remanejar recurso de outro item ou arcar com recurso, foi aquilo que eu falei há pouco, vai mandar o valor que tem no plano de trabalho é menor do que o que veio na proposta. Aí eu vou dar um pequeno exemplo. A proposta está dizendo 4.000 e no plano 3.500. Nós temos recurso para poder tirar de outros itens que já fizemos. Se tiver, acata. Se não tiver, a associação tem que assumir a responsabilidade de que, se por acaso for preciso, ela vai colocar a diferença do bolso dela, a associação, para poder fazer isso. Caso ao contrário, ela vai ter que mandar devolver e botar como fracassada. Aí tem outro caso aqui da deserta. Quando não há empresa interessada e, portanto, não aparecem propostas na licitação em deserta, a entidade deve ser orientada a não apertar o botão cancelar, e sim o botão concluir licitação. Então, gente, vocês fiquem atentos, quando tiver uma deserta nessa situação, não coloque o dedo lá no botão cancelar, não, tá? Vamos colocar em concluir licitação, senão, se vocês fizerem isso, perde todo o processo. Isso é um trabalho imenso para a gente pedir a informática para tentar corrigir, e às vezes não consegue, e gera
muito problema. Os folders e as informações técnicas do produto ofertado. Então, se eu vou fazer obras, aquele tipo de coisas, tem que solicitar todos esses documentos deles para que possa ser conferido. Nesse momento aí, a gente vai mandar que vai ter o especialista ou um técnico de edificação para a gente solicitar que ele analise tudo isso. A entidade deve enviar esse documento para a assistente territorial. Então, foi solicitado, ela encaminhou, vocês não vão chegar lá e aceitar logo, não, e aprovar a licitação, não. Vocês vão pegar e encaminhar esse documento para o assistente territorial vai pegar esse documento e encaminhar para o especialista vai pegar esse documento, vai analisar, se tiver tudo ok, ele devolve para o assistente torna a devolver para vocês, dizendo que está ok, sim, para que vocês possam dar continuidade no processo. Jamais vocês vão fazer, quando chegar esse momento, sem pedir a orientação nossa e do especialista para depois voltar para vocês. E no caso de obra, o assistente deverá encaminhar o e-mail antes de assinatura do contrato, da proposta enviada, para um técnico de edificação. Então, nós temos lá na casa os engenheiros que fazem parte disso, vocês encaminham para a gente manda para o engenheiro da CA analisar, ele analisa, diz que está ok, devolve, a gente manda para vocês, aí sim você dá o ok e parte para a assinatura do contrato com a empresa. Situações das licitações. Deserta. Caso o período da licitação se encerre e ela não receba nenhuma proposta, o status é alterado para deserta automaticamente. Uma cópia dessa licitação é criada em rascunho, com outro número de licitação. Observação: se você faz necessário que a associação conclua a licitação deserta, não clicar em cancelar a licitação, certo? Por quê? Quando você faz isso aqui, você complica. Se você deixa lá, ela já gerou um rascunho, você cria uma nova licitação. E essa nova licitação, já com um novo número, você pode fazer isso aí tudo, aproveitando tudo da primeira licitação para não perder. Fracassada. Após a licitação está disponível, após o revisor recusar a proposta, não clicar, você não deve clicar em cancelar a licitação antes que o revisor analise todo esse processo. Cancelada. Enquanto a licitação estiver com status aberta, o botão cancelar a licitação está disponível. Observação: a associação cancela a licitação e o revisor aprova o cancelamento. Terminando o prazo da licitação, oriente para não utilizar a ação do recurso. Aí, cancelar a licitação. Os contratos. A associação precisa concluir licitação para que o contrato seja gerado ao fornecedor de melhor preço, melhor proposta. Fornecedor executando todas as orientações, basta marcar o contrato como concluído e clicar em definir nova situação. Fornecedor assinando o contrato e executando parte do lote ou parte da quantidade do item, a opção é marcada executado parcialmente. Como funciona isso? A associação foi lá e comprou o computador, o tablet e a impressora. A empresa só deu a impressora e o notebook, não deu o tablet. Aí vocês vão colocar como executado parcialmente. Aí uma tela abrirá e os itens do lote da associação indicam quantas unidades forem entregues e os itens a clicar definir nova situação. Uma nova licitação será aberta em rascunho o restante das unidades que faltam. Então, quando você faz isso, você bota a parte, já que ele não entregou tudo e não vai mais entregar, aí vocês pegam ali, bota parcialmente, cria-se uma nova e vocês abrem uma nova licitação só com aquele item que está faltando e as empresas vão mandar lá para vocês de volta. Quando assina o contrato e não honra com a entrega de nenhuma entidade, marcar a situação e na execução total e clicar em definir nova situação. Nesse momento, a associação escolhe chamar a segunda proposta, será reaberta, e criar uma nova licitação com os itens referentes a esse contrato. Então, como funciona isso? Se ela não honrou com nada, vocês podem clicar nessa parte de definir a situação e chamar a segunda
empresa que esteja lá, que tenha com preço bom. Caso contrário, vocês podem voltar e fazer nova licitação. O contrato não é assinado pelo fornecedor, e o fornecedor recusar o contrato para escolher uma segunda proposta de licitação, será reaberta e criar uma nova licitação. Isso aqui, gente, foi gerado lá pela nossa coordenadora de aquisições, Nara Lins. Tudo que a gente quer, a gente permanece procurando ela, porque ela é a advogada, é a responsável por andamento desse projeto de aquisições. A área de aquisições é ela que é a coordenadora responsável. E na área de TI, o nosso grande amigo Eduardo, conhecido como Dudu, que fica lá comandando a implantação de todo esse processo dentro do sistema da CAR. É ele que nos dá o maior suporte, um cara, eu considero assim, 100%, porque tudo que a gente pede, ele realmente está de prontidão para fazer para a gente. Aqui tem o aplicativo sol.k.ba.gov.br, está aqui meu nome, meu contato. Muito obrigado a vocês aí, qualquer coisa, só é voltar a falar. Valeu, Gilson. Ô, Léo. E aí eu falo um pouco rápido, mas não se preocupem não, que no decorrer do tempo nós vamos sentar em cada associação, dialogar, conversar, botar o computador, e aí de um por um, devagarzinho, a gente vai botando no eixo, todo mundo vai ficar doutor aí na área, certo? Júnior já é nosso doutor aí, Serrinha começou por lá, o projeto piloto da CAR, e aí a gente está aí para isso. Companheiro Júnior, se você quiser dar algum complemento aí, está à sua disposição. Ok, Gilson, não tenho nada a complementar, não, muito pelo contrário, muito boa a sua explanação aí, abordou os conteúdos, né, de forma bem objetiva, né, pautou basicamente 4 situações que requer um pouco mais de atenção, que é a modalidade, o tipo da licitação, né, o cuidado com a análise do documento, a questão do contrato, não, muito bom, viu? Tranquilo, da minha parte aqui não tenho nada a contribuir não, tá excelente aí, viu, Gilson? Parabéns. Pronto, não, beleza, isso. Só reforçar, da mesma forma que eu tinha comentado a questão do a nossa companheira Milane pode fazer a apresentação dela, no final, se tiver, eu respondo. Se não tiver, aí a gente toca o barco. Vai ter alguma pergunta? Por enquanto que, porventura, alguém não perguntar isso, só reforçando. Da mesma forma do conteúdo que vai ser abordado por Milane aí, essa questão da prestação de conta, mas a utilização do aplicativo também, a gente sabe que já teve um evento que nós participamos, né, em Itaberaba com isso, mas é uma coisa que é sempre interessante a gente estar abordando e reforçando. Principalmente a parte do aplicativo Sol, que creio eu que na maioria dos empreendimentos nossos aqui, ainda não foi posto muito em prática. Então, quando tem uma coisa nova e você não põe em prática, não está utilizando, você acaba esquecendo na questão do manusear. Então, é importante eu estar ressaltando mais uma vez isso daí, e não impede também, como o Justo também ressaltou bem, em outro momento, as dificuldades que houveram, então, quando as atividades voltaram ao normal, sentar associação por associação, fechar licitação por licitação, isso aí, enquadrar as coisas direitinho para a gente conseguir executar os trabalhos. Henrique perguntou ali se essa apresentação não pode ser enviada. Veja só, Henrique, aqui eu peguei isso aqui é um resumo de tudo que tem no manual de vocês, e parte coisinha que tem no nosso, na parte nossa que somos revisor. Então, você lá tem detalhado, mostrando exemplo de cada coisa desse tipo. Aqui a coisa tá assim, só os tópicos com as coisas sem dizer como. E lá no manual, quando você for olhar, aquela parte, quando você fala ali, por exemplo, de modalidade, ele já está lá mostrando as 3 modalidades e dizendo cada uma como funciona. Os tipos, vai dizendo qual o tipo também dessa parte toda. Então, não é necessidade de eu enviar para vocês, porque vocês vão estar aí com um documento fragmentado, saltando várias outras partes dentro do manual, que eu passei por cima para não perder muito tempo aqui. Porque se eu fosse pegar tudo que está lá dentro do manual e fosse fazer uma para que vocês fossem entender do início até o fim, eu passaria até 6 horas da tarde com vocês aqui hoje, mesmo eu falando rápido. Falando rápido, como eu falo, ainda ficaria até 6 horas. Então, eu percebi que não havia essa necessidade, eu fiz uma coisa menor, eu falo muito rápido, eu tenho esse defeito, falo rápido demais, mas, como eu disse a vocês têm meu apoio o tempo todo aí, e eu tenho, tanto no meu celular, como no e-mail, qualquer hora, não tem hora para me atender vocês, e quando eu estiver na comunidade de vocês, que essa pandemia passar, se Deus quiser, eu vou estar no momento com vocês sentando e a gente tirando dúvida um por um, aos pouquinhos, sem nenhum problema. E aquele que
tem um melhor conhecimento, que entendeu melhor, eu venho sempre pedindo a vocês, vai compartilhando com o outro, para que vocês possam tirando as dúvidas e melhorando. Assim como nessa situação de Milano, que eu sempre disse para vocês, olha, gente, vocês estão fazendo conta, tem gente que é melhor do que o outro aí. Uns têm habilidade para uma coisa, outros têm habilidade para outra. Vai pedindo orientação, para não precisar estar toda hora pedindo a Milano as informações. Vocês pedem um para o outro e deixam para perguntar a Milano quando for uma coisa mais séria, uma coisa mais que ela precisa realmente dizer se está correto ou não. Um exemplo, impostos. Impostos está errado. Não, é Milane que vai dizer se está correto ou não está correto. É só vocês que têm que apelar para a Milane. Mas tem coisas que não precisa perguntar a Milane, porque o outro colega já fez e que fez correto, basta perguntar e segue a mesma linha. Pergunte a mim também, que eu passo da orientação daquilo que eu posso informar, que não vai prejudicar o trabalho de Milane na frente, eu informo. Aquilo que eu percebo que pode dar um problema, aí eu vou dizer a vocês, fale com a doutora lá, que é ela que determina o que vai fazer. Tá certo? Ok, Gilson. Então, só complementando e respondendo também a Rick aí, além dessa observação que o Gilson coloca aí, que esse material detalhado está aí no manual de vocês, a gente lembra mais uma vez também, né, que essa apresentação, não só do material, mas como toda a fala e a explicação de Gilson, vai estar em nosso canal do YouTube, disponível para vocês rever assim que achar necessário. E mais uma observação importante, que é até uma demanda da CAI, e a gente agora vai estar atento para atender esses requisitos. Essa nossa videoconferência, ou videoaula, como assim bem chamar, ela vai estar acontecendo aqui uma ininterrupta, né? Teve a fala de Gilson, depois a gente abre para a fala de Milane, depois tem um quadro de perguntas, se assim houver. Mas no momento que a gente for postar no canal do YouTube, a gente vai dividir essa apresentação, tá certo? Para não ficar cansativa e até para a pessoa, por exemplo, Henrique aí ficou em dúvida dessa apresentação do Sol, então não precisa ele assistir o vídeo todo. A gente vai, a Alexandre está aqui para isso também, partir essa apresentação e no nosso canal vai estar lá. A apresentação de Gilson sobre o aplicativo Sol. Pronto, aí vai ter esse vídeo. Em seguida, parte 2 da videoconferência do dia 30/6, a apresentação de prestação de conta de Milano. Aí já vai estar em um outro videozinho. Essa é uma metodologia bem mais didática, porque foca mais o seu estudo nesse objeto de visualização. Tá bom? Milane aí já está ansiosa, já estou correto, Leonardo. Só para Milane perguntar, só para complementar, Leonardo, exatamente o que você disse. Em dezembro houve aquela capacitação que Milane também fez a dela lá para vocês, para eles todos presentes. Eu tive que viajar, mas eu participei da do Sol, e a do Sol foi dentro dessa que eu estava fazendo para vocês, não com aquele complemento que eu fiz final lá de deserta, fracassada, cancelada, eles não apresentaram isso lá para vocês em dezembro. Eu apresentei agora. E eu fiz questão, como o companheiro Júnior disse ali agora, pegar os pontos críticos da licitação e frisar bem os pontos críticos, porque esses pontos críticos são um problema sério e um prejuízo para a associação caso ela faça errado, certo? E a gente, como assistente territorial, está aqui na ponta para fazer a coisa certa. Quando eu falei a vocês aí, o computador, e vai colocar, e chega lá, apareceu no ícone lá só o nome computador, não pode deixar para enviar para o revisor. Porque se der um azar e passar do revisor, e o revisor também não perceber, e for lá para frente, e o fornecedor depois colocar um computador lá totalmente inferior ao que é o projeto da CAR, o tribunal vai chegar, vai notificar a CAR, o assistente da CAR vai ser penalizado por aquilo, e a associação também será penalizada. Então, a gente tem que estar muito atento. Olhe lá, é o computador I3, ou I5, o que é que está dizendo tudo dele lá? Veja se está tudo aquilo que está no plano. Esteve ok, não esteve? Olha lá direito. Não está lá, peça para que a gente pedir para fazer a integração, porque a gente faz a integração. O sistema é falho, é informática, às vezes dá o erro, às vezes o colega vai lá, faz a integração, ele não vem tudo, vem parte. Aí a gente tem que pedir de novo para integrar. Só para vocês terem uma ideia. Eu estava até o mês passado com todos os projetos no meu nome lá de Bacia de Jacuípe. Todos os projetos. 38 projetos no meu nome. Foi que eu fui mandar cá para tirar e colocar todos os da região do Piemonte e Paraguaçu no meu nome, que não estava. Eu não podia fazer nada porque não estava no meu nome. Certo? Inclusive, fiz muitas medições aí no nome do companheiro Erivaldo, que está lá em Bacia de Jacuípe. Uma pessoa que eu gosto muito, um cara que trabalhou comigo, que eu também tenho admiração, porque realmente gosta da coisinha bonitinha, toda organizada, e aí a gente tem que fazer isso, entendeu? Mas estou aqui à disposição. Pronto, beleza. Só a última informação antes de passar para a Milane aqui, agradecer a Gilson mais uma vez. Se houver pergunta, pessoal, pode colocar aqui no chat,
que aí no final a gente passa. E a atenção de todos vocês, eu coloquei aqui o link, se alguém entrou depois, eu acho que não. Vocês entrem no chat e clicam lá no link onde tem a listazinha de presença. Vocês clicam, vai abrir a lista, você só coloca o nome, CPF e clica em enviar, que ela automaticamente já envia para nós de volta para a gente estar registrando a presença de cada um. Tá bom? A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.